speed ahead! Charge! Yeah! A Grand Line, este não é apenas um mar. É o objetivo, a lenda e o cemitério de todos os sonhos. Para alcançá-la, a tripulação do Chapéu de Palha deve confrontar o maior obstáculo geográfico e mítico do mundo, a Reverse Mountain, a montanha invertida, localizada na intersecção da Red Line, o continente vertical que divide o planeta Menos e da própria Grand Line. Esta montanha é o único ponto de entrada. Sua travessia não é apenas uma jornada física, é um ato de rebelião contra a lógica e a natureza, um batismo de fogo que dita se os piratas estão prontos para o nível de insanidade que a Grand Line exige. A estrutura da Reverse Mountain desafia a física do mundo real. Operando com uma lógica hidráulica única no universo de One Piece, ela funciona como um sifão colossal, onde as correntes marítimas dos 4 Blues, o East Blue, o West Blue, o North Blue e o South Blue, são forçadas a subir a montanha. É o único ponto onde todos os mares se encontram. Essa fusão não é casual. Ela simboliza que, ao entrar na Grand Line, o pirata está de fato entrando no centro de toda a história e todo o destino do planeta. A força da subida é avassaladora. O Going Merry, que se tornou um lar e um companheiro para a tripulação, é apanhado pela corrente ascendente transformando-se em um míssil de madeira lançado para o céu. A engenharia do fenômeno é baseada na pressão hidrostática e na gravidade, mas sua execução é pura fantasia, criando um cenário de terror e euforia. O navio é forçado a abandonar a segurança horizontal do East Blue e abraçar a vertigem de uma escalada aquática impossível. A análise deste momento é clara. A Grand Line não permite que você entre lentamente. Ela te engole. Para nome, a navegadora que confiava nos mapas e nos fenômenos climáticos previsíveis do East Blue, a Reverse Mountain é uma crise de identidade profissional. Suas habilidades são subitamente inúteis. O fluxo da água não é navegável, é inevitável. Ela é reduzida a uma passageira gritando, percebendo que as regras que governavam seu mundo foram rasgadas. A Grand Line a força a confrontar o caos, preparando-a para se tornar uma navegadora que não só lê o clima, mas o domina. No entanto, o motor da travessia é Monkey D. Luffy. No meio do pânico da tripulação, ele se mantém na proa, sorrindo e gritando de excitação. Sua reação não é apenas ingenuidade, é uma manifestação de seu livre-arbítrio absoluto. Luffy não tem medo de ser esmagado, pois ele tem fé cega em seu destino. Ele se recusa a se submeter à gravidade ou ao medo, vendo a montanha não como um obstáculo, mas como um escorregador épico para a aventura. A fé de Luffy é o único GPS filosófico que a tripulação possui, um contraponto direto à lógica e à ciência que o nome representa. O simbolismo da headline reforça essa análise. O continente é a barreira física e social que o governo mundial usa para segregar e controlar. O Reverse Mountain é a única falha nesse sistema, o único ponto onde a natureza forçou uma passagem. Ao subirem, os chapéus de palha estão, literalmente, desafiando a estrutura de poder global. Eles estão saindo de um sistema de controle e entrando em um mar de anarquia, onde o único governo é a própria natureza e a força de vontade. A descida é o ápice do terror e da adrenalina. O Going Merry é lançado do pico, ganhando velocidade vertiginosa, correndo o risco de ser obliterado. Este é o ponto de não retorno da saga. Uma vez lançados, não há como voltar para o East Blue. A tripulação está agora à mercê da Grand Line. O último som do East Blue é o grito de nome, e o primeiro som da Grand Line é o som da água quebrando e o destino que os espera no sopé, um obstáculo vivo e colossal. A Grand Line não oferece saudações. Ela oferece testes de vida ou morte. Mal saídos da descida mortal da Reverse Mountain, a tripulação de Luffy se choca com a primeira grande tragédia da Grand Line. Laboon, a baleia gigante. Laboon não é apenas um monstro, é uma montanha de carne e sofrimento que obstrui a passagem. Com sua testa marcada por décadas de colisões com a headline, ela representa o peso esmagador de uma promessa não cumprida e a dor da solidão que pode consumir uma vida inteira. A história de Laboon é a primeira lição da Grand Line sobre o verdadeiro custo da lealdade. A psicologia de Laboon é um estudo sobre a lealdade inabalável. Há mais de 50 anos,
a baleia espera no farol do Reverse Mountain pelo retorno de um grupo pirata, o bando pirata Rumbar. Labuon interpreta a ausência como abandono ou fraqueza da própria montanha, e por isso, em sua dor, se choca repetidamente contra o continente. Este ato de automutalaco é a manifestação física de seu tormento emocional. Ela se recusa a seguir sua rota migratória e a aceitar que o tempo passou, vivendo em um estado de negação e esperança teimosa. A história dos Rumbar Pirates é crucial para o world building da Grand Line, e um dos maiores foreshadowing de One Piece. Eles eram um bando de piratas músicos, liderados pelo Capitão York, que encontraram Labuon ainda filhote no West Blue e fizeram a promessa solene de retornar após darem a volta na Grand Line. O fato de serem músicos é simbólico. A música, em One Piece, está ligada à alma e à memória. Sua promessa era um laço de sangue e som. O destino, no entanto, foi cruel. O bando foi dizimado por doenças e pelos perigos da Grand Line, nunca conseguindo retornar. A tragédia de Labuon é intensificada pela presença de Crocus, o misterioso guardião do farol, que vive em seu estômago. Crocus se dedica a manter a baleia viva, curando suas feridas e impedindo-a de se matar. Mas escondendo a verdade sobre o fim dos Rumbar Pirates, sua razão é simples. A esperança é o que mantém Labuon viva. Essa lição sobre a ética da mentira e o preço da esperança é o primeiro dilema moral de Luffy na Grand Line. Labuon precisa de uma razão para continuar, e Crocus entende que a verdade seria fatal. A reação de cada membro da tripulação à tragédia de Labuon é reveladora. Sanji demonstra sua empatia com a dor de Labuon, lamentando o tempo perdido e o sofrimento da criatura. Zoro sente a teimosia e a devoção da baleia como um espelho de sua própria lealdade. A Luffy, entendendo o peso de um juramento. Nami se apavora com a escala do perigo. Se uma criatura tão grande pode ser reduzida a um estado de sofrimento tão profundo, o que espera a tripulação na frente? O impacto emocional de Labuon prova que os inimigos mais perigosos na Grand Line podem ser o tempo e a solidão. A análise do tempo é central. Aqui, 80 anos de espera é um período que transcende a vida humana normal. Labuon é um monumento vivo à paciência, mas também à destruição que a ausência pode causar. A Grand Line é um lugar onde as promessas são feitas, mas raramente são cumpridas devido ao destino e à violência. O encontro com Labuon é um aviso. Se a tripulação de Luffy não for forte o suficiente, eles também se tornarão uma memória esquecida, e seus sonhos se transformarão em feridas não curadas. A única maneira de romper esse ciclo de dor é através de uma nova promessa, que seja mais forte do que a velha memória. E essa promessa só pode ser dada por Luffy, o homem que desafia o destino. Em meio à escuridão da baleia ferida, a tripulação do Chapéu de Palha faz uma descoberta que conecta seu presente caótico diretamente ao passado lendário. O guardião do farol, Crocus, é o ex-médico dos piratas do Roger. Esta revelação é um marco narrativo, fornecendo a primeira ligação direta de Luffy ao homem que iniciou a grande era dos piratas. Crocus não é apenas um faroleiro excêntrico. Ele é o último elo vivo entre a lenda de Roger e a nova geração de piratas. A história de Crocus como médico dos piratas do Roger humaniza a lenda. Ele revela que Goldon Roger sofria de uma doença incurável, que gradualmente o enfraquecia. Crocus se juntou à tripulação de Roger para mitigar os sintomas da doença, garantindo que Roger pudesse completar sua jornada final até Laugh Tale. A figura de Roger é desmistificada. Ele não era invulnerável. Ele era um homem lutando contra o tempo, rindo na cara da morte. Essa aceitação da mortalidade, combinada com a ambição suprema, define a filosofia de Roger e se torna o espelho do próprio Luffy, que também sorriu diante da morte em Logeton. A missão de Crocus é dupla. Primeiro, ele busca o bando pirata Rumbar para cumprir o pedido de Roger e devolver Labuon. Segundo, ele é o guardião da verdade sobre a Grand Line. Ele explica a Nami a necessidade desesperada do log pose. Ele detalha como o magnetismo caótico de cada ilha torna a bússola normal inútil. E como o log pose é o único instrumento capaz de travar no campo magnético da próxima ilha. Esta é uma lição fundamental de engenharia geográfica do world building de One Piece. A filosofia de Crocus sobre a Grand Line é o cerne deste roteiro. Ele não vê o mar como uma série de desafios físicos, mas como um teste de resolução. Ele avisa que muitos piratas ficam presos no primeiro estágio de uma rota, esperando que o log pose se ajuste,
desperdiçando anos de suas vidas. A Grand Line exige ação, não espera. A sabedoria de Crocus é a cura para a ingenuidade do East Blue. O pirata deve ser mais forte do que a rota magnética. O fato de ele ter vivido no corpo de Laboon por décadas é a prova de que ele entende o preço da espera. O dilema moral de Crocus sobre Laboon é ampliado. Ele deve continuar a mentira, mantendo a esperança da baleia viva, ou dizer a verdade e arriscar sua morte. A decisão de Crocus de reter a informação sobre o destino dos Rumbar Pirates é um ato de misericórdia médica e um reconhecimento de que a esperança é, às vezes, o melhor remédio. A revelação de que o bando Rumbar foi aniquilado é guardada por ele, mostrando o sacrifício pessoal que ele fez para proteger a baleia, um eco da proteção de Zephyr Sanji e de Belemer Anome. O conselho final de Crocus a Luffy é a chave para o sucesso na Grand Line. Não se deixe prender. Ele alerta que a Grand Line é dividida em 7 rotas, e a escolha da primeira ilha é crucial. Ele entrega a Luffy o Log Pose, um presente inestimável, mas também um peso. O Log Pose dita o caminho, mas cabe a Luffy, o capitão, da liberdade, decidir se ele irá seguir cegamente a rota magnética ou se ele irá forjar seu próprio destino. A presença de Crocus na vida de Luffy é a garantia de que o legado de Roger foi transmitido e que o novo Rei dos Piratas entrará na Grand Line com conhecimento dos riscos e com a bênção e a maldição de um grande homem, com a bênção de Crocus e a posse do crucial Log Pose. A tripulação do Chapéu de Palha está tecnicamente pronta para navegar na Grand Line. No entanto, o mar mais perigoso do mundo rapidamente ensina sua segunda e mais insidiosa lição. O maior perigo não vem dos fenômenos naturais ou de baleias gigantes, mas sim da traição humana disfarçada de amizade. A introdução do Baroque Works marca mudança imediata no tipo de ameaça que a tripulação enfrentará. Crocus havia explicado a complexidade das 7 rotas da Grand Line. A rota é determinada pela sequência de campos magnéticos das ilhas. O Log Pose, ao se travar no magnetismo de uma ilha, força os piratas a seguir uma cadeia específica de destinos. Essa mecânica de jogo é fundamental. A Grand Line não permite que os piratas pulem ilhas. Eles devem enfrentar cada obstáculo na rota. A necessidade de esperar que o logo registro magnético se ajuste cria o conceito de Grand Line Time, períodos de espera que podem durar de dias a anos, testando a paciência e a vontade dos piratas. A complexidade dessa navegação contrasta com a simplicidade aparente dos novos passageiros. A bordo do Going Merry Mr. 9 e Miss Wednesday, eles se apresentam como náufragos, mas são, na verdade, agentes de elite da Baroque Works, uma organização secreta de espiões e caçadores de recompensa. O líder da Baroque Works, Mr. Zero, que a tripulação não conhece, utiliza essa rede de duplas de número e dia da semana para realizar planos de sabotagem e conquista de reinos. A estrutura da organização, que se estende por toda a primeira metade da Grand Line, é a primeira grande conspiração política que Luffy encontra. A introdução de Miss Wednesday, a princesa Vivi de Alabasta, é o ponto de maior profundidade emocional. Ela se infiltrou na Baroque Works como agente dupla, arriscando sua vida diariamente para descobrir a identidade de Mr. Zero e expor sua trama para derrubar seu reino. Sua presença estabelece o tema do sacrifício silencioso e do fardo de um reino. Vivi é a personificação da maturidade e do dever, um contraponto direto à impulsividade de Luffy. Seu disfarce é perfeito, e sua história de náufraga é convincente, mostrando que na Grand Line o perigo vem com um sorriso e uma história comovente. A ingenuidade da tripulação do Chapéu de Palha é posta à prova. Luffy e Nome aceitam prontamente os náufragos e seu convite para a primeira ilha, Whiskey Peak, sem questionar. No entanto, Zoro, com seu instinto apurado de guerreiro, é o único que sente a ameaça. Ele não confia nos sorrisos falsos e nos discursos de vitimização. O contraste entre a aceitação cega de Luffy, a fé na bondade humana, e a desconfiança de Zoro, a vigilância do guerreiro, é vital. A Grand Line exige que o capitão confie, mas o espadachim deve estar sempre pronto para matar o inimigo que está à mesa. Destino da tripulação é traçado por uma mentira. Mr. 9 e Miss Wednesday guiam o Going Merry diretamente para Whiskey Peak, um refúgio para caçadores de recompensa. A ilha, que é a primeira parada do Log Pose na rota escolhida, é uma armadilha.
onde os caçadores esperam para capturar a tripulação e coletar suas recompensas recém-emitidas. A lição é dolorosa. O primeiro amigo que a tripulação fez na Grand Line é, na verdade, um inimigo profissional. Eles estão navegando em direção a uma cilada, sem saber que o alvo principal não é apenas a recompensa, mas a princesa Vivi, cuja fuga pode comprometer a operação de Mr. Zero. A Grand Line está prestes a quebrar a inocência da tripulação do Chapéu de Palha, forçando-os a lutar em uma ilha onde todos são inimigos em potencial. O arco Reverse Mountain culmina com um momento de maior significado emocional e filosófico. A resolução da tragédia de Laboon, a baleia gigante, teimosa em sua dor, não podia ser curada pela medicina de Crocus ou pelas palavras de conforto. Ela precisava de uma nova razão de ser, um novo mestre para sua lealdade. É aqui que Monkey D. Luffy intervém com sua única e poderosa ferramenta, a promessa inquebrável. A luta de Luffy contra Laboon é o auge da intervenção filosófica. Ele não ataca para matar, ele ataca para despertar. Ao atingir a baleia com seu Gomu Gomu no Bazooka, Luffy força Laboon a liberar sua fúria, redirecionando sua energia destrutiva da montanha para o capitão. O golpe de Luffy, embora pareça violência gratuita, é um ato de terapia de choque. Ele está forçando a baleia a aceitar que há um futuro e que ela tem um propósito além do passado. A cena é visceral e cheia de significado, pois Luffy assume a dor da baleia para si. O juramento de sangue de Luffy a Laboon é o evento mais importante deste arco. Ele promete que a tripulação navegará por toda a Grand Line e retornará para um duelo final contra a baleia. Este juramento não é apenas uma promessa, é um contrato de vida. Luffy exige que Laboon pare de se ferir e permaneça viva, pois um pirata nunca quebra uma promessa de duelo. Esse ato é a cura emocional. A solidão de Laboon é substituída pela espera de um confronto futuro. Luffy usa o poder da ambição para resgatar a baleia da morte por desespero. Para selar o voto, Luffy pinta um mural na testa de Laboon, usando a gordura da baleia e o mastro quebrado do Going Merry. A imagem escolhida não é acidental. O Dali Roger, da tripulação do Chapéu de Palha. Este símbolo não é apenas uma bandeira, é uma marca de propriedade e destino. Ao cobrir as cicatrizes da dor de Laboon com sua bandeira, Luffy substitui o passado de sofrimento pela esperança do futuro. A marca funciona como um lembrete constante para Laboon e uma restrição física. Ela não pode colidir novamente com a montanha, pois isso apagaria a promessa de Luffy. A cicatriz da dor é transformada na marca da lealdade. Com a resolução da tragédia, a tripulação está unida em seu propósito e pronta para a Grand Line. Crocus, satisfeito, observa a partida. Ele emite um aviso final sobre os grandes poderes que governam este mar. Os 7 Shichibukai Senhores da Guerra e os 4 Yonkou Imperadores. Este aviso é um foreshadowing da escala de poder que Luffy terá que enfrentar, estabelecendo os Warlords como a próxima grande ameaça política e de combate. A cena final é de contraste. O Going Merry navega em direção ao primeiro destino magnético, Whiskey Peak. A tripulação está celebrando sua entrada na Grand Line, aliviada por terem deixado o Reverse Mountain para trás. No entanto, o perigo navega a bordo. Mr. Nine e Miss Wednesday Vive guiam o navio diretamente para o covil dos caçadores de recompensa. O último olhar é para os inimigos disfarçados a bordo, sorrindo de forma maliciosa. A Grand Line não esperou, ela atacou imediatamente. A tripulação, ingênua, está entrando de cabeça na primeira grande emboscada de sua jornada.